Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero já agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar hoje, podendo ministrar a lição de número 6, 7 de fevereiro de 2021, que o Senhor nos conduza em segurança e com humildade para poder aprender da sua palavra. Ao meu querido amigo, presbítero Claudinho, que está na superintendência da EBD, Adebrage Jundiaí, meu muitíssimo obrigado por me conceder esse privilégio de poder estar hoje sendo professor da IBD de hoje e também aprender com vocês. Eu quero agradecer muito, obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Ao nosso querido pastor presidente da Adebrage Jundiaí, pastor José Carlos de Lima, a toda a sua família, que Deus continue abençoando o Senhor, usando como sempre tem usado para nos abençoar na direção aqui do campo Adebrage Jundiaí. Tem sido uma bênção para nós todos, a toda a equipe de obreiros, a todos aqueles que acompanham a mesa diretora, a todos os irmãos, membros, congregados, que Deus continue vos abençoando. Hoje é a lição de número 6, 7 de fevereiro de 2021, cujo tema da lição é o cristão e o cuidado de Deus. Essa revista, irmãos, que traz aqui uma mensagem poderosa com base no livro de Esther. A soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. O comentarista dessa revista é o nosso querido e amado Bispo Abner Ferreira. Ele é o presidente da CONEMAD RJ, presidente da Catedral Histórica da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, é conferencista, articulista, ele é escritor, bacharel em teologia, advogado e de tantas outras atribuições. Que Deus continue abençoando a vida do Bispo Abner Ferreira e nos traz aqui uma lição maravilhosa. Que Deus nos ajude a compreender na íntegra aqui o que essa mensagem tem de muito valioso para os nossos corações. Vamos à lição? Deus nos ajude. Eu peço que você se inscreva no canal da Igreja Adebrage Jundiaí, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Para você pode ser uma mensagem simples, mas eu tenho certeza que existem corações que, ao ouvir essa mensagem, poderão ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Então, eu quero que você seja um canal de Deus. Você possa enviar para alguém no seu grupo de trabalho, a sua empresa, na sua igreja. Existem pessoas esperando ouvir essa mensagem. Eu quero que você seja um agente missionário. Amém? Virtual, nesse sentido. Então, que você possa compartilhar, inscrever-se no canal, dar um joinha e ajude a divulgar esse trabalho para que essa mensagem chegue o mais longe possível e para que possamos, através da mídia social, das redes sociais, difundir e alcançar todo mundo pelo poder da palavra de Deus. Amém? Deus nos ajude. Vamos à lição. Ao cristão e o cuidado de Deus. Para você que não tem a revista, faça uso da Bíblia Sagrada. Amém? É importante que você faça uso, faça anotações. Texto áureo está no livro de Esther 4,14. Vamos ler. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Depois eu vou te explicar essa indagação de Mardoqueu com Esther. Verdade aplicada, o caráter da rainha Esther ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. Temos alguns objetivos. O primeiro, compreender que o amor de Deus é imensurável, não pode ser medido. Segundo, mostrar que a dor nos aproxima de Deus. Terceiro, entender que o nosso fundamento é Cristo. Você vai entender que em alguns momentos da nossa vida a dor, elas são combustíveis que devem nos impulsionar a buscar mais a Deus. Amém? O texto de referência, Esther 4, a partir do versículo 4 até o 7. Leia, por favor. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. E mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos seus eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Esse texto aqui traz o seguinte:
Esse Amã é uma pessoa maligna que tem um sentimento maligno, primeiro de exaltação, dada a sua envergadura, a sua posição diante do rei Assuero, ele quer que todos se prostrem diante dele. Todos faziam isso, mas menos Mardoqueu. Diante dessa situação, ele agora nutre um desejo de exterminar Mardoqueu e agora, mais ainda, de matar todo o seu povo, que era o povo judeu, a qual Mardoqueu pertencia. E ele agora cria uma ideia maligna, que só pode ter nascido no coração de Satanás, com certeza. Entendeu? É a sede de vingança, o perigo da vingança, gente. E como que esse sentimento está presente nos nossos dias? Às vezes o irmão contra o irmão, o pai contra o filho, contra a mãe, o esposo contra a esposa. E isso nos impede, isso impede as pessoas de crescerem. Que Deus nos guarde desse sentimento maligno, que às vezes o sentimento individual maligno desse está destruindo toda uma família. Que Deus nos livre desse mal. A mãe queria agora não somente acabar com Mardoqueu, mas com todo o seu povo, o povo judeu. Não sabia Amã, lembrando que Esther, agora esposa do rei, era judia. Ele não sabia disso. Foi um segredo que Mardoqueu, ele combinou ali, ele tratou com Esther, que não deveria manifestar a sua origem. Enfim, ele agora ele tenta endossar isso com o rei de uma forma mais tranquila. Rei, tem um povo aqui que tem um costume diferente, e eles são um povo numeroso, estão no nosso meio, e eles têm outros hábitos, é um povo perigoso, então vamos fazer assim, sela com o seu anel um decreto para que todo esse povo, no prazo determinado, ele estabeleceu uma data, que na data determinada, todo esse povo será exterminado do nosso meio. E para não ficar tão simples, rei, que a pessoa que o entregar, ele vai ser recompensado ainda. A pessoa que entregar o judeu e o matar, levar à morte, ele vai ser recompensado e o rei também vai ser agradecido. E o rei ficou alegre com aquilo, pegou seu anel, selou aquilo e enviou cartas com os mensageiros para que todas as províncias soubessem que na data determinada todo judeu seria entregue e morto. Olha só, isso causou um pânico. Aonde essa notícia chegava, os judeus estavam ali sofrendo, agoniados. E agora Mardoqueu vai até o palácio, ali de forma se humilhando, vestido de pano de saco e cinza, e começa ali a se humilhar na porta do palácio. E aquilo desperta a curiosidade de Esther, que ainda não sabia da situação, e manda alguém perguntar o que estava acontecendo. E agora ele apresenta a situação. E ele vai fazer uma inquirição para Esther. Olha só, é o texto que nós lemos. Se você se calar nesse tempo, olha só, a convicção que ele tinha em Deus. Se de tudo você se calar, socorro, livramento vai vir de outra parte. Entendeu? E ele agora faz uma palavra que eu acho que isso tocou. Isso foi o ponto-chave que tocou no coração de Esther. Ele fala, quem sabe, se para tal tempo, se para esse momento difícil, não foi que você chegou a essa posição de rainha. Olha só. Então vamos à lição, você vai entender, essa lição é maravilhosa, vamos aprender juntos. A introdução nesta lição, veremos que muitas vezes a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. Você vai entender no decorrer da lição que a dor muitas vezes é um combustível que ele nos leva a buscar mais a Deus. Você vai pegar isso. Observaremos ainda que a destruição familiar é um incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz no mundo. Então, o primeiro tópico, o cristão e o seu ponto de equilíbrio. Muitos de nós, quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitude, sem saber o que fazer. O abatimento nos traz perturbação na alma. Os judeus, nos dias de Esther, ficaram desanimados diante do decreto do rei para exterminar todos eles. A Bíblia narra que havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinzas, tamanha aflição do povo. O Senhor Jesus também passou por momentos de muita tristeza. Mateus 26, 38, aquela ocasião de Jesus no Getsêmani, tamanha aflição. O texto narra que ele, ali sentindo, quem sabe, o peso da cruz, os cravos, os açoites, a coroa de espinho, ele sentindo tamanha aflição, a Bíblia narra que o seu suor
eram gotas de sangue. A medicina, tentando explicar, diz que esse processo é possível, mas diante de uma aflição muito grande que o ser humano tem que enfrentar. E o nosso Senhor enfrentou isso. Mas a oração é o quê? Por isso devemos sempre pedir ao Senhor: Senhor, refrigera a minha alma. Salmo 23:3. Agora vem a sugestão aqui, segundo a visão do comentarista, que o ponto de equilíbrio do cristão para superar a adversidade é o quê? Agir com quietude e confiança em Deus. Essa palavra quietude é o sentido de agir de forma sossegada, de forma tranquila. A situação está pedindo que você fique apavorado, toma uma decisão precipitada. Não. É tempo de você ficar tranquilo, fica quieto, confiando que Deus ele pode intervir na tua situação. Amém? Então, o ponto de equilíbrio é, para superar a adversidade, agir com quietude e confiança em Deus. Devemos nos submeter à vontade de Deus, é o ponto de partida. Agora, o primeiro ponto, o cuidado de Deus com seu povo. Estar sob os cuidados de Deus significa segurança, é garantia de sucesso nos momentos difíceis. Deus sempre mostrou um profundo amor para com o povo de Israel. Os israelitas já haviam experimentado o amor de Deus durante a travessia pelo deserto. Mais uma vez, presenciamos o agir de Deus para livrar o seu povo do extermínio. Quando tudo parecia escuro e incerto, Deus intervém na história de forma sobrenatural. É admirável a forma como o amor de Deus é presenciado na vida do povo eleito por Ele. Isto faz parte do seu amor, sempre presente, guardando a nossa vida. Eu vejo no livro de Esther que você não encontra a palavra de Deus trazendo para os nossos dias como que Deus trabalha nos nossos bastidores, irmãos. Com todo respeito eu digo isso. Quantos livramentos Deus nos dá sem que nós saibamos, no trânsito, no caminho do trabalho, no trabalho, no nosso dia a dia. Quantos livramentos Deus nos concede e nós não vemos. Deus é incansável no quesito de assegurar, de nos dar segurança. Aleluia! E nós vemos isso no contexto do livro de Esther. O ponto 2. O Senhor deve guiar a nossa vida. Jeremias 29:11. Esse texto traz a referência que os pensamentos de Deus a nosso respeito não são pensamentos maus. Deus não é um Deus tirano que está querendo punir e matar. Não. Os pensamentos de Deus para mim e para a tua vida são pensamentos de paz. Deus quer mudar a tua história, a tua família. Deus quer que você seja feliz, seja bem-aventurado, mais que feliz. Os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz, não de guerra. Aleluia! Nos faz entender esse texto que Deus nos conhece e tem excelentes planos para cada um de nós. A vida de Esther foi dirigida do início ao fim pelo Senhor. Ela pôde entender que os planos de Deus são sempre melhores. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. O salmista nos revela que Deus está presente em nossa vida desde o período fetal, ainda que informe. Deus já te conhecia. Antes de você pisar neste mundo, aqui, de você tocar aqui, antes de você engatear, Deus já te conhecia, você já era projeto de Deus. Aleluia! Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mateus 10:30. Observamos que desde o princípio do nascimento o Senhor já cuida de nós, por isso podemos afirmar que o aborto é um grave pecado diante de Deus. Olha só que tema importante. Permita-me falar aqui, abrir um parênteses. Para você que defende o aborto, você já nasceu, é fácil. Defender aborto depois que já nasceu é muito fácil, entendeu? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que Deus tenha piedade e nos livre dessa influência maligna. Defender aborto é defender o homicídio, entendeu? Essa vida que você está tentando ceifar, matar, e muitos infelizmente conseguem, são projetos de Deus. Baseados na palavra de Deus, baseados nas Escrituras,
Deus nos conhece mesmo antes de nós nascermos, já somos projetos de Deus. Então, como é que eu posso defender uma causa dessa, maligna dessa, que tem a ver com homicídio? Nós, como cristãos, servos de Deus, nós somos a favor da vida. Nós somos a favor da vida e contra qualquer tipo de prática que diz respeito ao aborto, à legalização do aborto. Defender aborto para quem já está vivo, para quem já nasceu, é muito fácil. A minha palavra para você que defende o aborto é: se coloque no lugar. Depois você me fala. Que Deus nos livre dessa influência maligna que dia após dia tem batido a nossa porta, mas que Deus dê sabedoria às lideranças políticas para tratar com seriedade, com base na palavra de Deus, como deve ser tratado esse assunto, que possam ser um agente defensor da vida e dizer não ao aborto. Que Deus nos ajude. Esther é uma serva altruísta. O altruísmo, essa parte altruísta, traz essa percepção, para ser bem direto a descrição, que é um amor desinteressado pelo próximo. Aquela pessoa que tem um desejo de ajudar, mas não quer nada em troca. Ela se compadece, ela sente a dor do próximo, ela quer ajudar. Ela sente a dor do próximo. Que Deus gere isso em nosso coração. Permita-me citar um versículo. Jesus dizendo: sabereis que sois os meus discípulos quando o quê? Quando vos amardes uns aos outros. Que o nosso cartão de visita seja o amor com que tratamos uns aos outros. Que nós sejamos reconhecidos no nosso contexto. Nossa, aquele irmão, ele tem um amor incomparável. O amor dele contagia. Que Deus gere em nós mais amor para com o próximo, para com o nosso próximo, nosso semelhante. Quantos carecendo, irmãos, não de dinheiro, mas de amor. Que nós possamos transbordar o amor de Deus para essas vidas. Disse Esther: porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Esther nos mostra que o principal alvo da vida cristã não é a felicidade pessoal, e sim o amor ao próximo. Quando aceitamos a Cristo com sinceridade, a nossa vida passa a ser a vida de Cristo, pois nos tornamos um nele, assim como Ele e o Pai são um. Possamos ser imitadores de Cristo, principalmente no ato do amor. Segundo tópico, a dor nos impulsiona a buscar a Deus. O significado da palavra dor no dicionário tem a seguinte definição: expressão de um sofrimento, de uma tristeza física ou moral. Era este o sentimento que pairava em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei. O sofrimento traz perturbação na alma. Mediante o tamanho da consternação da sua alma, Esther e seu povo foram impulsionados a buscar ao Senhor. Esse comentário é interessante. Que esse momento que você está enfrentando não te leve para outro lugar senão a buscar a Deus. Que essa situação que porventura adversa que você está enfrentando te encoraje, te desperte a buscar a Deus. Ponto 1 do tópico 2, devemos agir por fé. À medida que as cartas de extermínio dos judeus chegavam às províncias, só restava a Esther olhar para o alto e se lembrar dos ensinamentos de seu primo a respeito de como o Senhor havia libertado o seu povo do Egito e acreditar que este mesmo Deus poderia livrá-los dessa terrível ameaça. A Bíblia está cheia de recomendações para agir por meio da fé. Mardoqueu demonstrou fé quando respondeu a Esther com firmeza, assegurando-lhe que se ela não agisse de alguma maneira, o Senhor salvaria o seu povo. A mesma fé cabe aos cristãos de hoje, pois o Senhor se levanta em defesa dos seus. Quanto tempo você não clama a Deus? Há quanto tempo você não busca a Deus? Esther, quando viu aquela situação, e eu imagino o Espírito Santo no coração dela, quando ela recebe a palavra de Mardoqueu, a situação adversa que iria acontecer, eu imagino o Espírito Santo no coração dela, fazendo ela lembrar, irmãos. Meu Deus, isso é forte, irmãos. Que o Espírito Santo neste momento te faça lembrar, recobre o teu ânimo. Jesus falou que o Consolador viria, outro Consolador, e vos faria lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Que o Espírito Santo vos faça lembrar de todo o favor de Deus. Lembra dos livramentos de Deus. Lembra das provisões de Deus, irmãos. O mesmo Deus, ele não muda.
nós mudamos. Que você seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero liberar uma palavra no teu coração, que o Espírito Santo está mexendo no teu coração, fazendo você relembrar do favor de Deus, fazendo você reconhecer que o nosso Deus é um Deus ajudador. Esther começa a receber aquela mensagem, eu imagino ela falando, o que eu posso fazer para ajudar esse povo? E o Espírito Santo ali atuando na vida dela. Existe um Deus que pode. Existe um Deus que pode fazer, que pode ir além daquilo que você imagina. E ela agora, ela vai tomar uma atitude importante que nós vamos ver agora. Olha o que ela faz. Ou clama ou perece. O ponto 2. Deus anseia que nós o procuremos e clamemos por Ele. Assim como uma criança alarmada pelo perigo grita ao Pai, também podemos clamar ao Senhor sabendo que o nosso Pai virá ao nosso auxílio. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esther tomou uma decisão sábia de quê? Murmurar? Não. Ela, quando viu aquela situação, e nós somos tentados a murmurarmos diante de uma situação difícil. Murmurar, desistir, abandonar. Ela não viu aquela situação difícil, ela poderia ficar acuada, ficar escondida, ficar apada da situação. Não é comigo, não. Olha a decisão que ela toma. Esther tomou a decisão sábia de jejuar e de clamar juntamente com o seu povo. Sozinha? Não. Quantas vezes nós queremos em casa, cada um faz o seu próprio... Não, é tempo de nós nos unirmos. Quem sabe Deus está usando essa lição para dizer, há quanto tempo você não ora com sua esposa? Quanto tempo você não ora com seus filhos, com a sua família? Culto familiar, quanto tempo? Deus está nos convidando, irmãos, a renovar aqueles votos antigos. Tempo de culto no lar, culto familiar, ministração da palavra. Nós estamos passando um momento difícil de pandemia e nós precisamos nos achegar a Deus. É o convite de Deus para nós orarmos. Esther viu a situação, viu um momento difícil e ela poderia cruzar os braços. Não, nós vamos clamar, vamos jejuar, porque nós sabemos que do nosso Deus vem resposta. Aleluia! Glória a Deus! Juntamente com o seu povo, essa atitude de clamor fez com que o Senhor escutasse as suas súplicas. Quem sabe está faltando uma oração coletiva no grupo da igreja, no grupo da empresa, no grupo familiar. Chega do individual, vamos clamar juntos no mesmo propósito. Permita-me te falar aqui. Lembra de Pedro, Atos 12? Encerrado na prisão, para ele de repente não tinha mais saída. A igreja não sabia o que fazer. Herodes já tinha anunciado que ele seria oferecido nos próximos dias. A igreja só tinha uma arma, e a arma que nós temos hoje, e é uma arma poderosa, a oração. A igreja fechou-se ali juntos e falou, vamos orar, irmãos. Nós não podemos levantar uma espada, nós não podemos ir lá e soltar Pedro, mas nós vamos usar o poder da oração. E a Bíblia diz que eles começaram a orar. Eu não sei que oração eles fizeram, mas eu acredito que uma das palavras é Deus, salva Pedro. Deus, salva Pedro. Irmãos, o que aconteceu? Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão, irmãos. A oração chega onde nós não podemos ir. A oração abre portas que nós não podemos abrir. A oração ainda é uma arma poderosa que nós podemos usar, irmãos. Mateus 21:22, permita-me adicionar esses textos. Mateus 21:22, tudo quanto pedi em oração, crendo, recebereis. Peça em oração, Deus vai atender o seu clamor. Poder na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que você precisa, irmãos? Coloque a sua vida diante de Deus no ato da adoração, de oração. Deus vai atender a sua petição. A Bíblia também diz que a oração da fé cura o doente. Olha o poder da oração. E o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meu Deus, olha o poder da oração, irmãos. Nós precisamos, como igreja, voltarmos ao tempo da oração, do clamor. Aleluia. Permita-me fazer uma correção aqui, irmãos. Tudo que nós fazemos é considerado para nós prioridade. Já percebeu isso?
Tudo que nós fazemos durante a semana, no dia a dia, são prioridades. Aquilo que nós não fazemos, geralmente não é prioridade, porque senão nós faríamos. Por que será que nós não estamos orando mais? Por que será que não estamos mais fazendo uso da palavra de Deus? Que já não tem sido mais prioridade para algumas pessoas. Mas que o Espírito Santo de Deus possa recobrar o nosso ânimo, que voltemos às primeiras obras, ao primeiro amor, e possamos tomar uma postura de servos de Deus e fazer aqui como fez Esther. A situação está difícil, mas não é tempo de retroceder, de cruzar os braços. Vamos clamar a Deus, sozinhos não, juntos nós vamos alcançar o favor de Deus. Aleluia! Olha só, o Senhor deseja responder nossas orações e nos surpreender com milagres além da nossa compreensão. Ele espera chegar mais perto de nós para que possamos conhecê-lo, afinal, Ele é a nossa rocha de refúgio e descanso espiritual. Isaías 32, 2. Que palavra poderosa! O ponto 3, aqui do tópico 2, buscando forças na adversidade. As circunstâncias diziam que a morte era questão de dias para o povo. A sorte já havia sido lançada. Apropriando-se de uma fé extraordinária por causa do sofrimento do seu povo, Esther buscou auxílio em quem? Em quem você tem buscado auxílio quando tudo está difícil? Quer saber? Eu vou mudar o perfil do WhatsApp para os outros saberem que eu estou sofrendo. Quer saber? Eu vou mudar o perfil do Facebook. Eu vou virar a cara para os outros saberem que eu estou sofrendo. Não. Diante daquela situação difícil, se apoderou-se dela, aqui o primeiro comentário, de uma fé extraordinária. Por causa do sofrimento do povo, Esther buscou auxílio no Todo-Poderoso. Ela conseguiu extrair da adversidade forças para buscar o auxílio de Deus. Depois desse acontecimento, Esther nunca mais foi a mesma. Após uma experiência pessoal com Deus, o que era bom ficou ainda melhor. A glória da segunda casa foi bem maior do que da primeira. O cristão no mundo de hoje não deve deixar a fé vacilar. Precisa olhar para a cruz e fixar o seu olhar em Cristo Jesus, que venceu tudo por amor a cada um de nós. Que essa situação possa despertar em você um crente que você nunca foi. Um cristão que você nunca foi. Meu Deus, você será, irmãos, um cristão que você nunca foi. Você vai sobressair em fé, em autoridade, em busca de Deus. Aleluia! Fechamos aqui o tópico 2, vamos ao tópico 3, caminhando para o final. Nosso fundamento é Cristo. Primeira leitura aqui de introdução. O principal alvo de Satanás é o quê? A família. Independentemente de ser cristão ou não, como nos dias de Esther, ainda hoje a família é atingida por diversos males, frutos de uma sociedade mergulhada no pecado. As famílias cristãs necessitam, como nunca, buscar oportunidade em meio a todos esses desafios do novo milênio, para não perderem a sua essência. As nossas casas precisam estar fundamentadas em Cristo. Precisamos levar a nossa família a se agarrar a Jesus. Quando nós nos seguramos em Cristo, estamos nos agarrando ao pão da vida, pois o pão da vida é Cristo. João 6, 35. Você tem lutado pela sua família? Você tem cuidado da sua família? A Bíblia também diz, permita aqui fazer um endosso aqui, que aquele que não cuida dos seus, nem dos da sua casa, negou a fé e é pior do que infiel. Você tem cuidado da sua casa? Você tem sido zeloso? Você tem observado o que o seu filho tem assistido? Você tem observado com quem os seus filhos têm se relacionado? É preciso tomar cuidado. Satanás ele está de olho em destruir as famílias. Uma família destruída é uma igreja enfraquecida. Uma família destruída é uma sociedade fraca. É uma sociedade fadada ao fracasso. São jovens deturpados.
Jovens que serão facilmente aliciados ao crime, à prostituição, às drogas. Oremos para que Deus nos dê sabedoria para conduzir a nossa família segundo a palavra de Deus. O salmista dizendo no Salmo 102, eu andarei com sinceridade, com inteligência dentro da minha casa. Que Deus nos ajude, irmãos. Nos ajude a conduzir a nossa família nos caminhos retos do Senhor. O ponto 1 do tópico 3, Deus sempre estará conosco. Quando a desesperança da alma atingir o nosso ser, carecemos de buscar o alento de Cristo. O apóstolo Paulo dá uma receita para todo cristão ser vitorioso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Romanos 12:12. Através do livramento de Esther, pode-se perceber que Deus está conosco e sempre vem ao nosso encontro, nos dando a vitória e nos livrando das garras do diabo. Apesar de passarmos por lutas diárias, a misericórdia do Senhor sempre nos alcança. Aleluia! A Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se fazem nova a cada manhã. Elas não têm fim, irmãos. São a causa de não sermos consumidos. Louvado seja Deus, porque é rico em misericórdia e sempre estende as suas mãos para nos livrar do perigo. O ponto 2 do tópico 3, não deixe que nada roube a sua paz. Quem sabe você está pedindo tanta coisa para Deus e Deus quer te dar paz. Quem sabe você está pedindo roupa nova, pedindo um carro zero, o que está faltando na sua vida é ter paz. O inimigo já roubou a sua paz. Quem tem paz, irmãos, tem segurança. Quem tem paz tem esperança, quem tem paz tem confiança. Romanos 5, permita-me ler aqui de forma rápida com você. Romanos 5 traz, sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Quer ver um crente que tem firmeza? É um crente que tem paz com Deus, tem aliança com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem paz em Deus tem confiança, que tudo está dando errado, mas eu sei que meu Deus, Ele vai mudar a minha história. Quem tem paz em Deus, ele tem convicção. Por mais que a situação está diversa, eu sei que a qualquer momento Deus pode mudar o meu cativeiro. Jó estava vivendo um momento de tribulação, perdeu tudo, mas ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, que logo se levantará sobre a terra. E nós sabemos o final da vida de Jó, como que Deus o abençoara. Que Deus coloque paz no nosso coração, que Deus não permita que o inimigo roube a nossa paz. Aleluia! O extermínio familiar é uma luta intensa que o diabo trava desde o momento em que soube que de uma mulher nasceria o Salvador do mundo. Gênesis 3,15 por ocasião, ali Deus falando com a mulher. Ele amofina a família. Essa palavra amofina traz aqui a ideia de amofina a família, torna infeliz. Então já vou ler desse jeito. Ele, o diabo, entendeu? Torna infeliz a família. Pois sabe que se em casa está mal, não importa o quanto as outras pessoas estejam bem, porque a nossa mente não estará em paz. Terrível, irmãos. Eu não sei que situação você está vivendo, mas é terrível. Uma família desestruturada é terrível. Você não consegue crescer na obra de Deus. Você não consegue crescer profissionalmente. Que Deus restaure famílias neste ano. Que esse seja um ano de restauração de famílias. Para que o poder de Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus gere em nós um despertamento a fim de restauração familiar. Se desejamos uma vida familiar bem-sucedida, o que? Necessitamos habitar em total conexão com o Senhor todos os dias e precisamos de quê? Da armadura de Deus, para que possamos enfrentar as lutas e os desafios do nosso tempo e nos fortalecemos no Senhor. Efésios 6, 10, 11. Vamos ler rapidinho? Se você quer ter vitória, se você quer ser bem sucedido na sua vida familiar, olha só, aqui ó,
6,10. Abre aí também na sua Bíblia. Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra quê? As astutas ciladas do diabo. Que Deus nos conceda as ferramentas necessárias para vencer as astutas ciladas do diabo. É preciso que você esteja firme, conectado em Deus, buscando sempre o auxílio de Deus, o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que você possa vencer, lutar pela sua família. Oremos por nossas famílias, cuidemos dela, é presente de Deus para nossas vidas. Aleluia! Sua família espiritual é o alvo. Olha só, a Bíblia nos descreve com nitidez que nos últimos dias a igreja enfrentaria a ira de Satanás. Ele sabe que seu tempo está finalizando. E seu maior desejo é devastar o povo de Deus. Apocalipse 12:12, lê lá o texto que Satanás ele sai com ira para destruir os povos. Diante das transformações sociais, olha só, diante das transformações sociais, com todas as suas decorrências, que palavra! Olha só, para finalizar, diante de todas as mudanças e decorrências, a igreja, sem dúvida, o comentarista ele enfatiza, sem dúvida, é a maior instituição a interceder em favor do modelo convencional de família. Aleluia! Eu aprendo aqui, irmãos, muito nessa lição. As portas do inferno podem se levantar. O inferno pode articular tudo, mas ela não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Oremos para que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê sabedoria, levante homens sábios com apreço pela palavra, para que possamos conduzir os nossos jovens, crianças, enquanto o Senhor nos permitir, a criar cada vez mais pessoas embasadas, com raiz na sua palavra. Entendemos que a igreja ainda é e ainda sempre será, irmãos, a maior, ela é sem dúvida a maior instituição a interceder em favor do modelo convencional da família. Que Deus nos guarde, aleluia, que Deus abençoe as nossas vidas, nossas famílias. Eu quero que Deus continue falando ao teu coração. Releia essa lição, irmãos. Conclusão: Mardoqueu nos deixa um grande legado. Sua confiança e sua fidelidade a Deus tornaram-se para os cristãos de hoje um grande exemplo, o de se curvar somente a Deus. Pare de se curvar diante das dificuldades. Se prostre diante de Deus. O cristão que tem sua confiança em Deus através da sua palavra também deseja o quê? Obedecê-lo. A confiança e a obediência caminham juntos. Quem é confiante em Deus, automaticamente ele se submete, ele obedece à palavra de Deus. Que você possa, por intermédio da confiança que Deus colocou no seu coração, obedeça os sinais, as direções que Deus tem te dado, para que você possa ser bem-sucedido em todas as decisões que você venha tomar. Então, ele, através da sua palavra, também deseja obedecê-lo, para ser o quê? Vitorioso. Aleluia, que Deus nos guarde, irmãos, de toda influência maligna, que possamos, no final de tudo, sempre ficar com a palavra de Deus. Aleluia. E aqui encerra-se essa lição. Eu quero agradecer a Deus por você ter participado comigo, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração. E obrigado aí por ter participado comigo, que Deus continue nos guardando de toda influência maligna. Ore comigo, você pode, por favor? E que Deus possa ministrar o seu coração. Feche seus olhos, você que pode. Querido Deus, eterno Pai, eu quero orar, Deus, te agradecendo por esse momento tão maravilhoso em que podemos meditar, Deus, nessa lição maravilhosa que simplesmente nos levou, Deus, a termos um interesse maior pela Tua palavra, sabendo que em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. Tu és um Deus zeloso. Pai querido, quem sabe alguém está passando um momento difícil, uma circunstância diversa, mas esta lição veio recobrar o ânimo, dizer que o Senhor está interessado em mudar a história desta vida. Pai querido, toca corações. Espírito Santo, visita pessoas
por intermédio deste vídeo, Senhor Deus, que aquela pessoa que ainda não o fez, que ela possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confessando como seu único e suficiente Salvador. Deus, muda pessoas, muda vidas, nos guarde de toda influência do mal e nos conduz em segurança até a tua vinda. Pai, nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus nos guarde e eu glorifico a Deus por esse momento que passei com vocês. Até a próxima, a lição de número 7. A próxima lição. Deus intervém através de suas ações. Não perca, eu tenho certeza que será uma lição incrível. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.